E aí, gentes, tudo bom com vocês? João Guedes, o perambulista, de volta aqui na área. E hoje a gente vai conversar sobre a tal Lei Ferrari, o questionamento que está sendo feito no STF a respeito da constitucionalidade dessa lei. O que isso quer dizer, para começar a conversa? Se uma lei ela é constitucional ou não, é o que vai permitir que ela entre em vigor ou não. Muito bem. Acontece que a Lei Ferrari ela é de 1979, ou seja, ela tem praticamente 45 anos. E essa lei, ela regula a maneira como as montadoras e as concessionárias se relacionam, tá? E quem está apontando a inconstitucionalidade dessa lei? Principalmente o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que muitas vezes joga contra o consumidor. Dessa vez, ele pelo menos está tentando fazer com que a coisa funcione a nosso favor. E o que ele está questionando? Primeiro, livre iniciativa. Livre iniciativa? Aqui que tem uma coisa a ver com a outra. Muito bem, vamos explicar. A livre iniciativa, nesse caso, se refere à exclusividade territorial que as concessionárias têm. Em outras palavras, se uma concessionária ela tem uma determinada área em que só ela pode vender veículos de uma determinada marca dentro daquele território. Nenhuma outra empresa que não aquela concessionária dentro daquela área pode vender veículos 0 km de determinada marca. Ok? Tudo bem até aí? Vamos lá. A lei pode ser usada para práticas abusivas relacionadas a restrições verticais no mercado de distribuição de veículos, dificultando a ação antitruste. Vou explicar. A lei, ela pode ser e é usada para práticas abusivas. Ou seja, uma prática abusiva que acontece em muitas concessionárias no Brasil. Você sai da sua cidade, vamos supor, eu saio daqui de Recife, quero comprar uma moto em João Pessoa. Eu não posso comprar essa moto em João Pessoa. Eu tenho que voltar e comprar essa moto aqui em Recife. Por quê? Existe uma concessionária da marca em Recife, e é minha obrigação como consumidor comprar naquela concessionária que é da região onde eu moro. Isso configura prática abusiva. E nós sabemos que algumas marcas têm essa prática. Processos nos quais os dispositivos desta lei são questionados nos contratos entre montadoras e concessionárias. Veja bem, essa lei já não está servindo nem entre a montadora e o concessionário, porque está havendo abuso de poder econômico de parte a parte. Como se trata de concessionário individual, acredito que o abuso do poder econômico seja da montadora. Reserva de mercado e dispositivo de lei que regulamenta a territorialidade dos concessionários. Como eu disse anteriormente,
Se você sair de uma cidade e for comprar em outra, você não pode comprar, porque senão eles têm que pagar uma multa entre os concessionários, porque você vendeu uma moto para uma região em que ele não é concessionário. Por essa lei você não pode sair de um lugar e ir a outro comprar nada. O que entra em conflito com o Código de Defesa do Consumidor. E outra, dentro da Constituição, no capítulo que fala sobre livre iniciativa, isso é completamente proibido. Cota de compra obrigatória. Todo concessionário, seja da marca que for, do veículo que for, ele tem uma cota mínima mensal para comprar em peças e veículos. Ah, mas ele é concessionário, ele faz revisão, ele tem que obrigatoriamente comprar da montadora? Em tese. Porque veja bem, peças, existem os fornecedores de peças que são entregues para as montadoras, só que o concessionário ele é obrigado a comprar 75% de tudo que ele compra em peças da montadora. Ele não pode pegar, por exemplo, uma Brembo da vida. A Brembo vende para determinada montadora. O concessionário ele só pode comprar 25% das peças da Brembo diretamente. Ele é obrigado a comprar 75% das peças que foram fornecidas pela Brembo para a montadora, da montadora. Ou seja, você tem não somente uma reserva de mercado, mas você também reserva o preço. Então é uma coisa que você segura numa teia também o teu concessionário. Outra coisa também que está nessa lei, a restrição à atuação antitruste no setor. Ou seja, por essa lei, o CAD não pode prestar atenção se está havendo combinação de preço entre as montadoras e concessionários e entre concessionários. Percebeu a coisa toda? Entre montadoras, aqui, entre montadoras e concessionários, entre concessionários. E quem se ferra? O consumidor. Já é também uma outra inconstitucionalidade que tem nessa lei. Abuso econômico impondo condições comerciais. O que seria isso? É quando a montadora ela impõe um preço mínimo. Vê bem, as concessionárias são obrigadas a comprar uma cota das montadoras, tá? Dentro daquele preço PPS, ele tem a comissão da montadora, da concessionária. Não tem o valor do frete, mas tem vamos dizer assim, a comissão da concessionária, tá? E uma concessionária não pode vender abaixo do PPS. Então, vamos supor, a concessionária está encalacrada que ela não conseguiu vender aquele mínimo necessário para poder cumprir a cota com a montadora.
ela não pode chegar e vender abaixo do preço do PPS. Ela não pode chegar e fazer uma oferta de 10 motos, por exemplo, abaixo do PPS para ela poder cumprir a cota. Então, outra coisa também que a lei é inconstitucional por conta de livre concorrência. Exclusividade de marca. Você não pode ter uma loja multimarca de veículos 0 km. Eu não posso, na mesma loja, vender 0 km Yamaha, Honda, Dafra, Suzuki, Harley Davidson, Triumph. Não, você só pode vender uma ou outra, se for concessionário. Ainda tem esse detalhe. Mesmo que você tenha uma oficina que seja capaz de atender diversas marcas, você não pode vender outra marca que não aquela que você é ligado. Calma, tem mais. A lei restringe a atuação do CAD. O CAD tem um setor antitruste. O CAD tem setores que eles fiscalizam a concorrência entre as concessionárias, entre as marcas. E se ele percebe que está tendo uma combinação de preço para aquela região, que pode abarcar várias concessionárias, o CAD tem a obrigação de agir contra isso. E essa lei também restringe isso. Restrição geográfica. O concessionário não pode revender a outros consumidores que não sejam da sua região. Lembra que agora há pouco eu falei que se eu sair daqui de Recife, for para João Pessoa, eu comprar lá, o concessionário de lá tem que pagar uma multa para o concessionário de cá? Entra nisso. E a exigência que o consumidor adquira em concessionária da região de residência está dentro daquilo que eu acabei de falar também. E comercialização exclusiva. Um concessionário não pode pegar e, por exemplo, eu tenho 10 motos aqui que eu não estou conseguindo vender, mas eu preciso desmobilizar esse capital para poder atender a cota da montadora. Eu não posso vender para uma loja multimarca que está no contrato que eu não posso revender para pessoa jurídica em quantidades como, por exemplo, a montadora faz. Eu posso vender para taxista, eu posso vender para profissionais liberais que têm um CNPJ registrado. Tudo isso eu posso, porque isso está no nível de varejo, mas eu não posso vender a nível de atacado. Ou seja, mais uma restrição à livre concorrência. Porque, veja bem, vamos pegar um exemplo aqui qualquer de moto. Eu tenho aqui na minha cidade uma moto sendo vendida a 30 mil reais. Só que se eu sair 100 km da minha cidade, eu tenho sendo vendida o mesmo modelo, da mesma marca, com todos os acessórios iguais, tudo exatamente igual. Da primeira porca até o último parafuso. Certo? Está vendendo por 25 mil.
eu não posso sair para comprar. Eu tenho que comprar naquela região em que eu estou domiciliado. Isso vai levar também a uma outra mudança na lei que será interessante. Porque, veja só, se essa lei aqui que restringe a territorialidade cair, e eu acredito que caia, tá? Acredito mesmo. Você sair de uma cidade para outra sem a placa do carro ou da moto é proibido. Você tem que ter uma autorização expressa. E essa autorização, ela não é baratinha não, ela acrescenta um bom valor no registro do veículo. Então tem essas coisinhas que também vão ter de ser revistas. Como por exemplo, eu estou comprando um veículo zero, certo? Em outra cidade. Eu faço a compra, pego a nota fiscal, levo no Detran da minha cidade, que aí sim, esse seria o correto. Levo no Detran da minha cidade, pego as placas e trago na cidade em que o meu veículo novo está. Só que nem todo o Detran permite isso. Porque também tem o problema da confecção da placa, que tem que ser feita na sua cidade e ser instalada na sua cidade. Então, algumas leis que são do Detran, que não tem nada a ver com a livre concorrência de fato, também terão de ser mudadas. Teremos de criar, sei lá, emplacadores juramentados, sei lá, alguma coisa assim que garanta que aquela placa que está sendo dessa cidade, que vai para um veículo usado na outra cidade, chegue nesse veículo. Alguma coisa vai ter que ser feita para garantir que também não haja fraude e nem clonagem de placas, né? Enfim, foram 91 páginas de uma leitura árida, de um juridiquês chato que só o cacete, que eu tentei traduzir para vocês em poucos minutos. E digo para vocês, tá? Gosto de ler sobre essas coisas, gosto da atitude que a PGR tomou com relação a isso, e eu tenho uma impressão que essa inconstitucionalidade flagrante caia com facilidade. Porque a lei é toda inconstitucional. Do jeito que a Procuradora-Geral Eliseta Ramos colocou na petição junto ao STF, não tem nada nessa lei que seja constitucional. Teria de ser feita uma nova lei para regular a relação entre a montadora e a concessionária dentro do espírito de livre iniciativa. Se bem que o Código Civil já tem leis que regulam esse tipo de situação. Basta seguir. Só que o problema é que, para as montadoras, não é interessante seguir o Código Civil.
Para a concessionária, tem partes que interessam e tem partes que não interessam. E para nós consumidores? A lei Ferrari para nós é uma merda, falando em português bem claro. Tá? Só que, por outro lado, fica uma situação estranha e esquisita. Porque essa lei caindo, qual vai ser o comportamento da montadora com relação a eu entrar no site dela e comprar um veículo? Que preço que eu vou pagar? Qual vai ser o preço do frete? Quem vai determinar o preço do frete? A montadora ou a concessionária em que eu vou receber o veículo? Vai ser obrigatório eu receber o veículo numa concessionária? A montadora pode entregar diretamente esse veículo porta a porta? Saindo da montadora, entregando na porta da minha casa? São perguntas que não têm resposta ainda. E eu gostaria de tê-las. Porque para mim seria muito mais interessante eu não depender de concessionária que não fosse para fazer a revisão do meu carro. Porque, embora a empurroterapia não seja uma coisa que consigam fazer de maneira fácil comigo, a não ser que eu já tenha uma ideia na cabeça de que eu quero um determinado acessório, eu espero a oferta. E depois eu falo, né, deixa isso aí, não é importante. E normalmente abaixam o preço. Então, tem muitas coisas ainda que estão muito, mas muito nebulosas ainda. E essa regulamentação é interessante para nós. Porque não vai acontecer de uma moto custar 25 mil e porque eu não tenho concorrentes aqui na cidade, eu ser obrigado a pagar 38, 40 mil. Esse cartório tem que acabar. Muitos cartórios que existiam na época da ditadura, quando chegou a Constituição de 88, fizeram as leis complementares rapidinho para isso. Caíram rapidamente. Algumas demoraram um pouco mais alguns anos, mas aqueles principais que eram interesse dos congressistas à época, caíram rapidinho. Só que para as montadoras esse cartório permanece até hoje. E se tudo der certo, e até olhei o andamento dessa arguição de preceito fundamental, ela está parada, tá? Não está tendo nenhum andamento por enquanto. Tudo bem, nós estamos saindo do carnaval agora, o STF vai voltar ainda das férias. Como eu já falei anteriormente em outros vídeos, tem esses processos todos políticos que estão dentro do STF, que tem precedência sobre qualquer questão pequena econômica como é esta, embora não seja assim tão pequena. Então, eu, particularmente, não acredito que essa lei
seja derrubada ainda este ano. Principalmente porque também há notícia de que a Anfaver e a FenaBrave, que é o sindicato das montadoras e o sindicato das concessionárias, independente da marca, estão negociando as modificações nessa lei. Lógico que todo mundo vai puxar a sardinha para o seu lado. Mas em algum ponto isso daí vai acabar não posso dizer que vai acabar beneficiando o consumidor, mas vai tornar menos desfavorável ao consumidor, que no momento está tudo na mão de concessionária e montadora. Você fica realmente amarrado. E mesmo que você jogue o código do consumidor em cima da montadora ou em cima do elo mais fraco da concessionária, você ainda tem trabalho para conseguir comprar o que você quer e aonde você quer. Que pode demorar meses a anos. Porque dependendo do PROCON que você vai, tem aquela vontade de resolver, ou sabe, eu tenho que me mexer mesmo, tá tão bom aqui, você não quer um café? A gente sabe que existe isso no Brasil. Não vamos tapar o sol com a peneira. Então, gente, eu continuo acompanhando esse negócio dessa arguição, porque ela é interessante para mim, como é interessante para qualquer consumidor de qualquer tipo de veículo no Brasil. Já faz alguns dias que eu fiz o último vídeo falando a respeito, que eu vi até uma reportagem em 2 canais de notícia, que foi o Garagem 360 e Moto Online, se eu não estou enganado. No vídeo lá tem. E peguei e parei agora durante o carnaval para ler com calma, traduzindo o juridiquês para o português, para trazer para vocês esse vídeo. Então, eu peço a inscrição de vocês, peço o seu like, eu peço que divulguem esse vídeo, compartilhem ele, porque eu acho que ele é importante para todo mundo que é consumidor no Brasil. Ok? Cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.